E eu quero contar para vocês que o governo Lula promete para o dia 8 agora de abril o anúncio de medidas para a reforma agrária. Com isso, o MST decidiu colocar em compasso de espera o seu abril vermelho, que é o tradicional calendário de ações para marcar o mês. Uma das medidas, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é o anúncio da chamada prateleira de terras, que é uma relação de áreas improdutivas e devolutas que poderiam ser utilizadas de forma imediata para o assentamento de famílias. Concordam com essa prateleira em Alangani? Olha, o que eu acho que está faltando é um estudo, um levantamento muito sério de quantas terras improdutivas tem no Brasil. Só a partir daí dá para a gente falar em reforma agrária. Agora, o que é bastante importante também, Evandro, é o governo desvincular a reforma agrária do pedido do MST. Senão fica parecendo algum tipo de chantagem, de coerção. A reforma agrária... Rapidamente, Gani, porque o pessoal da rádio está de volta e eu preciso só situá-los do que você está explicando aqui. A gente está falando de um pacote para a reforma agrária que deve ser lançado agora em abril pelo governo federal para sinalizar, para acenar as famílias do MST, que neste mês de abril costumam fazer o tradicional abril vermelho, que são movimentos de ocupação ou de invasão de terras para cobrar que essas terras sejam destinadas a essas famílias que aguardariam por espaço para produzir no país. Então, eu acho muito importante desvincular. Quer dizer, havendo terras improdutivas, o governo deve sim fazer a reforma agrária, mas não por algum tipo de pressão, coerção do MST, porque neste caso seria sim uma coerção. A gente vai fazer uma invasão de terras, e isso não pode. Invasão de terras está errado, né? Pode ser considerado crime, etc. e tal. Então, a reforma agrária, ela tem que ocorrer independentemente do MST, mas também tem que ter algum estudo sério que mostre que essas terras sejam improdutivas. Concorda, Gustavo Segré? Eu concordo, mas... Em partes? Não, concordo com o que Alan menciona, mas eu acho que se a gente pega 90 milhões de hectares que a gente vê pelos meios do governo, que tem disposição para essa reforma agrária, teoricamente. E segundo o próprio site do MST, são 450 mil famílias que estão querendo isso. Se você pega 90 milhões de hectares versus 450 mil famílias, daria 200 hectares para cada família. É muita terra, muita terra. A pergunta é, por que não foi feito? E aí a resposta, não, porque as pessoas não querem ir para Belém do Pará, Acre, não. Peraí, então, o MST, que eu não tenho terra, mas eu quero escolher aonde que eu vou pegar a terra. Me poupa. Então, aí tem, lembrando que no começo do governo atual era, não, o INCRA tem que fazer o levantamento. O INCRA está de 1973. Se desde 73 até agora não fez um levantamento, fecha o INCRA. Para que precisamos do INCRA? E aí acompanho totalmente o que menciona Alan. Não pode ser feita uma reforma agrária só pela indicação de que o MST está preocupado, frustrado, o que for. E aí vem uma comparação de novo na questão judicial. Quantas invasões de terra teve desde que esse governo começou? Muitas. Quantas pessoas foram presas por causa disso? Porque se eu for na casa de qualquer pessoa, vinculado ou não com o governo, e eu invado a propriedade privada, eu vou preso. Por que é diferente porque o MST invade? Então você tem uma mesma lei que é aplicada diferentemente. Se é uma pessoa privada que invade um apartamento, vai preso. Mas se é um MST que invade uma terra, não interessa de quem, não passa nada, não tem problema nenhum. Isso está errado. Você entende que há formas diferentes de punir a mesma situação, hein, Fábio Piperno, quando se trata de alguém que comete o crime de maneira privada e os movimentos? Bom, os movimentos, teoricamente, também são movimentos, nesse sentido, privados. Até porque quem recebe um lote de terra, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar um proprietário. Mas o que o secretário está falando é que a punição não seria a mesma. Não tem ninguém preso. A punição aí vai depender da justiça da polícia de cada estado. Mas o que a história te mostra? A história me mostra, por exemplo, como chama lá, o Zé Rainha. Já foi preso algumas vezes e tal. Nem é do MST mais, aliás, há muito tempo.
foi preso, já foi solto e tal. Mas foi preso por extorsão, não foi preso por invadir. Mas ele foi preso, quer dizer. Mas o Piperno, o lance aqui que o Segré colocou muito bem é se o Segré invadir, ele vai ser tratado como um criminoso. Por exemplo, invasor, sei lá o quê. Agora, o MST com aquele rótulo da função social, aí tem todas as benesses. Veja, não é que tem benesses, você tem a justiça de cada estado que tem que tomar as atitudes cabíveis. Agora, em relação ao INCRA, já falei várias vezes aqui, tá lá no site eu consulto toda semana. Toda semana tem algum programa lá de distribuição de terra em algum lugar do Brasil. Eu sei que o MST reclama muito, que é lento e tal, até por isso que o governo talvez vá fazer alguma coisa por atacado agora. Mas toda semana tem alguma coisa lá. Essa prateleira de terras já está ficando empoeirada, ô Luiz Felipe Dávila? Não, a primeira coisa que tem que fazer é a medida que o Segré anunciou aqui. Nós já temos estoque nessa prateleira de 90 milhões de hectares para ser distribuídas para a reforma agrária. Precisa ser feita. Então, isso, de novo, voltamos ao tema já debatido aqui exaustivamente no 3 em 1 hoje. A ineficiência do Estado, a incompetência dos órgãos públicos. Porque o único papel que o INCRA teria que fazer é essa titularização de terra para fazer a reforma agrária. Está lá, ó. Esse está na descrição do trabalho do INCRA. Você tem que fazer isso. E não faz isso há 50 anos, 60 anos não faz isso. É uma brincadeira. Então, o ponto é o seguinte. Nós já temos nesse estoque da prateleira 90 milhões de hectares. Se tem as 450 mil famílias, já tem que ter resolvido, não precisa mais nada. Segunda coisa, olha com essa prateleira pode ser uma pegadinha. Porque se é uma terra improdutiva... Ou devoluta. A devoluta sim, mas tudo é improdutiva. Você vai botar gente em terra improdutiva? É óbvio que você não vai colocar. Então, aí, o único programa... Mas teria que colocar a pessoa e também oferecer ferramentas mas o ponto é que ela não adianta só colocar a família lá, né? O ponto é esse. Se ela já está improdutiva, o que dá para fazer para resgatar essa terra? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui das terras degradadas. Não serve para pecuária, não serve para agricultura. Para que serve? Para reflorestamento, para plantar árvore. Então, se você quiser transformar essa turma do MST em jardineiro de floresta, dar terra, financiar para plantar árvore, isso é uma ótima coisa. Ajuda a recuperar a área degradada, ajuda a trazer renda e dá uma finalidade que tenha receita, porque senão não tem receita nenhuma. Né? Se você colocar o melhor agricultor do Brasil em área degradada, ele não vai conseguir fazer nada. Aliás, degradou por causa disso. Agora, dá para plantar árvore. Então, precisa ter uma estratégia. E, de novo, esse governo não tem estratégia nenhuma. Mas aí você quer pagar o cara para ele ir lá. Vai pagar. Você tem receita. Você vai manter isso aqui, vai ter crédito de carbono, isso aqui vai virar receita e você vai receber o dinheiro para plantar. A única coisa que tem que fazer como... lento e tal. Mas eu também me pergunto como é que essas famílias vão fazer o uso dessa terra sem um investimento inicial. Por exemplo, dá sim. Dá para aí sim você financia. Você financia o investimento inicial do plantio da terra, das árvores. Aí o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que só deixar que formiga não coma a árvore, que a árvore fique em pé. Quando você voltar lá e falar assim, realmente você plantou 30 árvores, tem 30 árvores em pé, você vai ganhar. Eu fiz as contas uma época, dá para pagar mais de R$500 por árvore. Mas isso a longo prazo, né, Dávila? Lógico. Não, mas é uma receita que vem corrente. Então, que nem você vai plantar, por exemplo, laranja. Demora 4 anos para dar laranja. Você tem que plantar laranja, mas não é do dia para a noite. Mas o que eu estou dizendo é que tem uma estratégia para isso virar uma receita permanente e recuperar a área degradada sem competir com o agro. Você não está mexendo em nada com o agronegócio. Então, o que a gente precisa ter é uma estratégia. Só que não tem estratégia. Não tem estratégia, tem um Estado ineficiente e órgãos incompetentes. E aí não adianta você fazer prateleira de nada que não sai da prateleira. Vai continuar, como você falou, empoeirado. Então vamos fazer o seguinte, quer um planinho aí para o abril? Primeiro, resolve os 90 milhões de hectares. Dá título imediatamente, pega essas famílias e passa. Segundo, vê essas áreas degradadas, como financiar. Aí sim, com o dinheiro do BNDES para financiar o plantio dessas árvores, essa turma vai ser o guardião dessa floresta. E isso vai virar crédito de carbono lá na frente de dinheiro para as pessoas. É isso que resolve o negócio. Não é ficar fazendo essa demagogia. E como o Alan Gani bem falou, não pode ter reforma agrária suscetível à pressão de invasão de terra no tal do Abril Vermelho. Isso é uma piada. Isso não é política pública. Isso é extorsão. Isso aí.
O nosso tempo está acabando aqui, mas eu vi a mente do Segré se expandindo quando o Luiz Felipe Dávila usou o termo jardineiro de floresta. A cabeça dele saiu desse programa. Eu tava imaginando um jardineiro o olhar numa dele floresta. atingiu o horizonte, que eu não sei qual, porque aqui o nosso estúdio tem um fim, mas eu sei que o Segré viajou nesse momento. Um cara com bonezinho do MST cuidando da floresta. Eu vou pedir aí um... 10 segundos para você, Piperno, eu sei que você está querendo falar. Prefiro que ele receba o lote de terra dele e plante o que ele quiser.